Meus queridos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados, a Bíblia, ela nos diz: quem é de Deus com alegria escuta a sua palavra. João 8, verso 47. Eu sei que alguém pode até estranhar porque eu estou com o celular nessa posição. É que eu tenho um canal lá no YouTube, eu gravo para a glória de Deus, nosso Senhor. Como também no TikTok, Kawaii, tudo que eu gravo eu envio para lá. Já são mais de 500 vídeos, eu agradeço a Deus pela vida também dos internautas que tem me seguido lá, Pastor Marcelo Silva, na plataforma digital, lá no YouTube. Meus queridos, Deus tem uma obra excelente em cada vida. E quer dizer a vocês que Deus, Ele ama a vocês de uma forma tremenda. E a Bíblia diz que em breve Ele estará voltando. Geralmente eu pego uma boa posição para poder gravar. Mas hoje o ônibus está lotado, a gente está vendo aqui. Por esse motivo eu, quando adentrei, uma vez que já estava lotado, não peguei uma boa posição, que é aquela lá no canto. Mas Deus, Ele é bom, tem uma obra excelente em cada vida. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8, e o verso 32. Se o Filho do Homem libertar verdadeiramente, sereis livres. Está lá em João 8 e o verso 36. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, senão por mim. João 14 e o verso 6. Romanos 10 e 9, ele diz: com o coração se crê e com a boca faz confissão para a vida eterna. Se tu confessares que Deus, Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Meus queridos, estamos vivendo os últimos segundos nesta terra. Não muito longe de nossos dias, vai haver o maior acontecimento de todos os tempos, o arrebatamento da igreja. Seremos levados desta terra com muita pressa. Eu acho bom. A Bíblia diz que Deus, Ele vem buscar um povo zeloso de boas obras. Este povo leva nome de fanático, desequilibrado, doido varrido, falta-lhe parafuso. É o pensamento de algumas pessoas ao nosso respeito. Um dia eu me deparei com um cidadão, eu pregando o evangelho dentro do ônibus Alto da Bondade, indo para o centro da cidade, alguns anos atrás, quando ainda não tinha aqui o Xambá. E aquele cidadão, ele disse: olha, você é desequilibrado, disse ele. E ele disse: eu tenho 3 graduações, disse aquele homem, aquele cidadão. E eu sei muito bem o que eu estou dizendo. E ele disse: falta parafuso em você. Ele disse: eu sou psicólogo. Estudei a Bíblia há 12 anos, dentro do catolicismo, disse ele. E também sou pedagogo, disse ele. Dava aula em escola. Eu disse: meu querido, você diz que tem 3 formações, muito bem. Você diz que é psicólogo. Você conhece o homem ou a mulher quando entra no consultório através da palestra, da conversação. Aí você vai discernir quem é ele e quem é ela, dependendo do que vai extrair daquele paciente, para poder você fazer uma análise. Mas o Senhor não tem o poder de passar a medicação. Ele já ficou todo, porque ele acha que todo crente é leigo. Para cima passar a medicação, você vai ter que enviar essa pessoa para o psicanalista, que é mais profundo que o psicólogo. E o psicanalista, ele vai detectar na pessoa qual é o tipo de medicação para não levar a pessoa a óbito. Ele já ficou sem graça. Depois, o Senhor disse que conhece muito bem a Escritura e que eu sou louco por pregar a mesma. O que foi que Jesus disse em Marcos 16 e 15? Ide por todo mundo, é o seu evangelho a toda criatura. É mandamento de Deus. Depois, se o Senhor diz que conhece a Bíblia muito bem, estudou 12 anos, então o Senhor deve saber quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos, quantas letras e quantas palavras e quantos livros tem a Bíblia. Diga-me, eu sei que o pessoal está aqui dentro esperando. Se o senhor estudou a Bíblia 12 anos, quantos capítulos tem a Bíblia? Quantos versículos? Quantas letras? Quantas palavras? E quantos livros? Ele disse: meneou a garganta, aí faz tempo que eu estudei, não lembro. Não lembra? Estudar 12 anos, não lembrar quantos capítulos tem a Bíblia?
1.189 capítulos, 31.176 versículos, 3.566.480 letras tem a Bíblia Sagrada, 773.746 palavras tem a Bíblia, elas são 66 livros. Tem os 5 livros de Moisés, ou de Moshe, que é o Pentateuco. Ela divide em 2 partes, o senhor sabe, Velho e Novo Testamento. O Novo Testamento, 27 livros. Somente Paulo escreveu 13 cartas. Se ficar considerado que a carta aos Hebreus é dele, que não se sabe ao certo, ficou, sabe, ao lento, não se sabe, o autor desconfia que é ele, 14 cartas. A nossa Bíblia tem 66 livros. Agora, a de vocês aumentaram 7. Macabeu, Judite, Seacira, aumentaram 7 por conta do homem. Ele ficou sem graça. Sabemos que o maior livro na Bíblia, em números, é Salmo. 150 é o número de Salmo. Porque Salmo não tem capítulo, é só números e versículos ou versos. Sabemos que o menor versículo na Bíblia, Jesus chorou 10 letras. E o maior está lá em Esté 3:18. Então aquele homem ele ficou perdido no tempo. A gente vai encontrar dentro da Escritura Sagrada o Salmo de número 117, é o menor em escritura, quando se fala de números. Então, meus queridos, estudar a Bíblia é bom. Agora, o mais importante é viver a Bíblia. Eu posso até conhecer a Bíblia, porém não vivê-la. Não vai adiantar. É melhor conhecer um versículo na Bíblia e viver este versículo. Ah, mas eu conheço toda ela. É bom vivê-la. Estude. Não perca tempo. Jesus disse, erra o homem por falta de conhecimento. Porque não lê a Escritura que de mim testifica, disse Jesus. Então aquele homem disse, olha, não dá para conversar. Eu vou descer. E ele desceu do ônibus, o pessoal disse, desce, que doido é ele, louco é ele. E ele desceu, coitado, com a moral baixa. Porque, meus amados, se eu conheço a Escritura e eu estudei a mesma, eu sei que ela tem que ser levada a outras criaturas, porque é mandamento de Deus. Como é que eu estudo a Bíblia e eu me digo ser um cristão e vou proibir os outros falar da Escritura? Nem eu faço e nem deixo os outros fazer. Nem eu vou para o céu e não quero que vocês vá. Não é assim. Temos que ter cautela, temos que ter cuidado. A Bíblia, ela é para todos. O céu é para todos, mas nem todos querem o céu. Ainda ontem eu estava no culto relâmpago. Eu até falei, eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de Jesus, da Bíblia eterna, a gente pergunta a alguém, você quer Ele como Senhor da sua vida, Salvador? Eu não, irmão, hoje não, quem sabe um outro dia. Vou dizer, eu quero nada, eu sou desequilibrado. Só se eu tiver um desequilíbrio para me entregar para Jesus, eu quero nada. Esse negócio de ser crente, quero não. Tem pessoas que pensam dessa forma. Mas se eu perguntasse assim, quem quer aqui um convite para ir ao show de Roberto Carlos? É tanta gente. Eu quero, porque é caríssimo. Para estar num transatlântico no meio do oceano, em determinado lugar do Brasil, ou até mesmo no exterior. Quem não queria, não é verdade? Mas o convite que eu ofereço a vós outros é quem quer Jesus como Senhor da sua vida. É difícil, não é? Meus amados, o nome de Deus, ele já não é mais bem-vindo no meio da vida secular, entre tantos. Não estou aqui generalizando todos. Entre muitos, entre tantos, o nome de Deus não é bem-vindo. Porque Deus, ele colocou uma regra. Deus disse que o homem não mate. Quem mata odeia Deus ou não? Deus diz que o homem não furte, não roube. Quem rouba não gosta de Deus. Porque Deus diz não a ele. Para que vocês entendam. Aí Deus diz ao mentiroso, não venha mentir mais, pare de mentir. É claro que ele não vai gostar de Deus. Aí Deus diz ao que trai o marido, ao que trai a esposa, não traia, isso é pecado. A pessoa que trai não vai querer saber do nome de Deus.
Aí Deus diz aos filhos que é rebelde: honra o teu pai, honra a tua mãe. Os filhos que quer dar no pai e na mãe, tomar o dinheiro para pagar as drogas, vai gostar de Deus? Não vai. Porque Deus impõe uma regra. E quando tem regra, nem todo mundo gosta dela. Porque a regra diz não, a regra diz não, a regra diz não. Aí eu quero saber desse Deus. Tudo ele diz não. Mas é porque Deus diz não ao que é ruim, ao que é mal, ao que é perverso, ao que não presta. Deus não vai dizer não quando alguém honra o pai. Deus não vai dizer não quando alguém é trabalhador. Deus diz não ao preguiçoso. Vai ter como uma formiga. Está lá em Provérbios. Aí é claro que as pessoas entenderam. Tem pessoas que amam soltar palavras torpes, de baixo galão, de alta altivez. Quando se trata de palavra torpe, baixo galão, alta altivez, é palavrões, tá? Que alguém solta muito. Para ele ou para ela, é um privilégio soltar esses tipos de palavra. Aí Deus diz não. É claro que não vai abraçar a Deus com alegria. Quer dizer, pai, Deus está dizendo não, que eu não posso fazer isso, eu amo fazer isso. Então eu não quero nem saber desse Deus. Eu não vou seguir um Deus desse que diz não a mim, não a mim, não a mim, não a mim, mas é não para o que é mal. Onde é que está escrito isso, irmão? 1 Samuel 2 e o verso 3. Toda palavra de baixo galão, de alta altivez, que eu peço na balança, quem encontrar de falta em juízo, olha, pesará. Aí você vai dizer, mas e como é que Deus vai saber disso? Deus, o celular tem memória, tem RAM de memória. O celular ou um computador, ele pode guardar alguma coisa. Mas como é que Deus vai guardar? Está onde escrito isso na Bíblia? Está lá na Bíblia, Malaquias 3:16, Deus diz, eu tenho grande memorial nas alturas de Deus. E o que se passa na terra, eu arquivo na minha memória para o prestamento de conta. Já pensou? Aí quer mais prova? Vamos lá. Eclesiastes 12, o verso 13 e 14. O 13 diz assim: de tudo quanto tens ouvido, o fim é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, é o dever de todo ser humano. Aí o 14 ele diz: eu trarei à tona, trarei a juízo tudo que vocês praticaram de mal, de ruim e de bom. Quem não se arrependeu, que praticou a maldade, eu trarei a juízo e mostrarei a vocês a maldade que vocês praticaram na terra. E direi, lançarei no lago de fogo e enxofre, porque não se arrependeram. Entendeu, meus queridos? Aí a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar dele. Mas está escrito aonde? Está lá na Bíblia Sagrada em Gálatas 6 e o verso 7. Deus não se deixa zombar, não se escarnece de Deus. Aquilo que come planta, ele vai colher. O que ele semear, ele vai colher. Se ele plantar droga, ele vai colher o quê? Cadeia, morte entre as gangues, que alguém quer tomar? Ou não? Ah, mas ele vendeu 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas um dia a casa cai. Um dia ele pega na curva. Quem planta jaca não vai colher mamão ou pitomba. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta carinho, colhe carinho. Mas quem planta o crime, vai colher o quê? Morte da outra família, né, que ficou lá enlutada, que vai pegar o camarada para uma vingança. Aí tem cadeia e tem o juiz de Deus. Já pensou? Se o camarada que vai tirar a vida do outro, ele pensasse, ele não tiraria a vida. Primeiro que ele vai enfrentar muitos danos. Ele não pensa. Lembra de Caim quando matou Abel? Enfrentou logo Deus. Caim, cadê teu irmão Abel? Sou eu o guardador do meu irmão Abel? Tu pensa que o sangue dele não clama a mim, Caim? Desde a terra que tu matasse e enterrasse teu irmão? E o sangue dele está lá gritando, Deus me acuda, Deus me socorra, Deus vingue meu sangue. Meu próprio irmão tirou a minha vida, Deus, Deus, Deus. O sangue dele clama a mim. Fugitivo e vagabundo serás. Quando alguém mata, o que acontece com ele? Ele já foge. Ele já vira um vagabundo. Ele começa a fugir para não ser morto ou preso, sim ou não? Para que vocês entendam. Vai fugir da polícia, que ele sabe que Deus viu tudo e sabe tudo, vai pegar lá na frente. Ele vai fugir da polícia e da família do camarada.
se escondendo pro resto da vida. Aí passa 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, acho que a família esqueceu. Aí volta, quando volta, de repente é lambido por alguém da família. Por quê? Porque alguém esperou esfriar o crime. Quando ele pensa que está ileso, acontece uma catástrofe. Primeiro, ele não tem paz. Ele não vai dormir com a consciência no lugar. Que a consciência vai acusar, tirar sua vida, tirar sua vida, tirar sua vida. Arrepende-te, 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 pede perdão a Deus. Procura arrependimento. Mas tem uns que deixam a mente cauterizar, aí tira uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas e fica viciado em tirar vida. Parece até que é um caçador de rolinha, com a espingarda de catucho, ou a espingarda de peixe ou de ferrolho, ou uma baleadeira. Aí se quebra lá na frente. Porque a Bíblia diz que Deus cobrará e cobra caro. Então, meus amados, temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos vícios, sabe? Dos nossos erros, das mentiras, das ganâncias. Vocês notou que hoje as pessoas dão mais privilégio ao mundo dos mortos do que ao mundo dos vivos? Já notou? Quando alguém está vivo, tem raiva de alguém, não leva flores para alguém, não perdoa alguém, não abraça alguém. Quando alguém morre, leva flores, acende vela. Ai, fulano morreu, estou sentindo falta dele e dela. Eu sinto falta até dos abusos que ele ou ela fazia comigo. Eu sinto falta até quando ele falava mal de mim ou ela. Eu estou sentindo falta disso hoje. Vocês entenderam? Faça enquanto está com vida para os teus familiares, para o teu amigo, para a tua amiga, contanto que seja com amor de Deus, com carinho. Faça, perdoe, abrace, ame, ajude. Porque um dia que partir daqui, vai sentir falta até da maldade que alguém fazia com você. Você, meu Deus, ele fazia isso comigo, eu não gostava, mas eu estou sentindo falta. Vocês entenderam? Vive do passado, sofre no presente e teme ao futuro, porque sabe que vai acabar num túmulo frio e vazio, esquecido pela própria humanidade. Lembre-se disso. Se você chega num cemitério hoje, só tem letras garrafais. Eu ia muito. Quando eu ainda não era evangélico, eu não entendia. Aí a missa de 7 dias do meu pai que faleceu, aí ia lá olhar. Mas depois que a gente se entrega para Jesus, a Bíblia diz: deixe que os mortos entreguem os mortos. Está lá em Lucas, está em Mateus, está em João. Alguém disse: Senhor, deixa eu enterrar meu pai, a minha mãe. Jesus, deixa que os mortos enterram os mortos. Siga-me, eu sou Deus de vivo. Os mortos vão ressurgir no juízo, naquele dia para o julgamento. Então você respeitar, tem que respeitar. Fulano morreu, a gente respeita, tudo bem. Isso aí é da natureza de eu respeitar. Mas está lá. A Bíblia diz em Eclesiastes: para onde vai aquele que morreu? Não tem ciência, não tem indústria, não tem palavra, não tem assinatura, nem conversações entre eles. Lá eles estão no mundo do esquecimento. Até o dia do juízo de Deus é quando ele vai sair. Aí está dizendo: não dê ouvido a eles, nem atente para eles, que já não estão mais nessa terra. Veja o que a Bíblia diz. Mas tem pessoas que atentam, vai lá e conversa com a pessoa como se ele estivesse lá na cova. Fulano daqui, olha, eu errei com você, me perdoe. Você faz 10 anos, 15 anos que morreu, mas ainda está na minha consciência que eu fiz com você. Ele não está ali não, é a Bíblia que diz. É por isso que muita gente não gosta da Bíblia e diz não a Deus, porque Deus diz não a essas coisas. Aí Deus não é bem-vindo, porque Deus, ele fala a verdade, mas a maioria vive na mentira. E por amar a mentira, adotar a mentira, não quer saber da verdade que é Deus. É por esse motivo que os crentes é tido como taxativo, desequilibrado, fanático, não tem o que fazer, meus amados. A gente cita a Bíblia, mostra a Bíblia, mas a Bíblia já não é mais bem-vinda em meio da vida secular, em muitos países de primeiro mundo. Vocês sabiam que tem leis lutando para arrancar a Bíblia da biblioteca, por incrível que pareça, tirar das escolas, sim ou não? Já não tem mais aula de religião.
que disseram, pra que aula de religião, ensinar Deus na escola das crianças? Então o inimigo veio, usou uma tática, usando a lei dos homens, tiraram a aula de religião. Aí agora estão forjando uma lei para tirar a Bíblia da biblioteca, porque diz que a Bíblia incomoda. Esse povo incomoda com a Bíblia, porque fala da Bíblia, prega a Bíblia. Meus amados, eu digo com muita segurança, se nós não pregássemos a Bíblia, quem ia se arrepender? Quem ia se converter? A Bíblia ensina o homem o caminho que ele deve andar. Deus mostra ao homem a escolha. Cabe ao homem decidir o que ele quer, ele ou ela. Deus não força ninguém. E o mundo está do jeito que está. Já notou que o mundo já perdeu o equilíbrio? As pessoas já não amam como amavam antes. É cada um por si. Cada um que puxa a brasa para suas sardinhas, agasalhando no fogo, e os outros que se quebrem. Tudo é para mim, é para mim, é meu, isso aí é meu, tudo é meu. Não querem dividir, não querem ajudar. Alguém no emprego passa por cima do outro, da outra para tomar o cargo. O mundo que a gente vive. Eu digo isso com muita segurança porque nas redes sociais tem pessoas aí que fazem qualquer tipo de música e ele estoura na rede social, estoura nas plataformas digitais. Eu vou dar um exemplo aqui, não desfazendo aquele cidadão, que Deus abençoe ele, para que vocês entendam. Caneta Azul. Qual é a letra que tem aquela música? Caneta Azul, Azul Caneta, nenhuma. Mas estourou na parada do sucesso. Hoje está aí, ó, milionário. O povo aderiu a ele. Mas se eu cantasse aqui, um dia tudo irá findar, um dia Jesus ele voltará. É louco, desequilibrado, fanático, ninguém dá a mínima, ninguém manda pra rede social. O Rodrigo Faro não vai chegar até a mim. Vocês entenderam? Porque diz que é fanatismo. Mas se eu tivesse aqui, caneta azul, azul caneta, essa tem a cor da minha letra. Nem voz tem, vê como estourou. Pra vocês entenderem, não estou desfazendo dele, pra vocês entenderem o valor das coisas. Tem uma música na Bíblia, porque a Bíblia fala lá em Gênesis 4, que o autor da música, ele veio da descendência de Caim, tá? Caim teve um filho com uma das suas irmãs depois que ele matou Abel, casou-se com ela e ele fundou uma cidade e botou o nome do filho Enoque. Tem dois Enoque na Bíblia, um que andou com Deus e outro da descendência de Caim. São dois Enoque para não haja confusão. Desse aí veio alguns filhos da genealogia desse Enoque. Aí veio um por nome de Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres, Ada e Zilá. Zilá, ela teve dois filhos. A Bíblia diz que Ada também. E a Bíblia diz que Ada, ela teve Jubal e Jabal. E Zilá, ela teve um filho e colocou nele Tabal Caim, o nome do tataravô, que era Caim. Aí botou Tabal Caim, pai da metalurgia das armas. E Ada, que quer dizer melodia, o nome dela traduzido no hebraico, foi colocado o nome de Jubal e Jabal. Jubal, o pai das tendas dos gados, e Jabal, o pai da música. Dá só entender que nas suas músicas profanas ali, essas músicas sem valores, música de palavrão, que alguém machuca, fere, que alguém distrata o outro, chamando de cabeça de touro, chamando o camarista aquilo outro, essas músicas distratantes, nasceu ali, através de Jabal. E a Bíblia diz que Lameque, ele fez para si uma música, que ele tomou para si duas mulheres, Ada e Zilá. Ele tomou, não está dizendo que ele conquistou. Conquistar o homem, chegar para a mulher, minha filha, você é a flor do meu jardim. Olha, aos meus 20 e poucos anos de idade, o amor abriu meus olhos com o seu raio mágico, que tocou meu espírito pela primeira vez. E foi você, minha amada, que tocou com os dedos ardentes na minha alma. Isso é conquistar a mulher com palavras, com amor. Mas ele não, ele tomou para si. Ele tomou, tomar é pegar a força, está dizendo a Bíblia. E ele fez duas músicas, uma foi, ele disse, Ada e Zilá, venham cá, eu matei um jovem que me feriu,
o outro que me pisou, castigado foi Caim. Aí ele fala do tataravô. 7 vezes, mas ele diz: eu, Lameque, 70 vezes 7, castigado serei. Já pensou fazer uma música dessa, pesada, me gloriando da morte de um jovem? E se estourar nas redes sociais e estourar no carnaval? Porque o mundo adere o que não presta. O inimigo, que ele tem cauterizado a mente humana, tem vedado os olhos de uma forma horrível. Mas ele abre um leque para aquilo que é o contrário a Deus. Deus diz o amor, o diabo vem com a violência. Deus diz o amor, o diabo vem com a contenda. Deus diz o amor, o diabo vem com a morte. Deus diz a vida, ele vê: eu sou morte. Deus diz: ame, ele diz: olha, não perdoe. Ele vê o contrário de tudo que é de Deus. Então ele leva a população mundial às guerras, prostituição, ganância. É o contrário às leis de Deus. Olha, vou dar um exemplo aqui. Se tem alguém aqui dentro que usa dessa prática, que pode ter ou não, por favor, não estou desfazendo de você, com todo respeito. Não estou desfazendo de uma lei, se bem que eu não concordo com ela. Não estou desfazendo, mas eu não concordo com ela. É a PL 122. Deus diz ao homem: seja homem, lhe fiz homem, criei você para que você se deite com a mulher e dê fruto. Aí o homem vai, torna-se efeminado. PL 122. Agrada a Deus? Não. É por isso que eu odeio a Bíblia. Deus diz à mulher: seja mulher, não se deite com outra, porque 2 mulheres não vai dar cria. Se botar numa ilha, vai viver pra lá, vai morrer lá, gaga, velhinha, nunca vai ter filhos. Deus criou o homem para a mulher, a mulher para o homem. Não é fácil entender isso? Por que eu vou me revoltar contra Deus? Se caso eu vir um efeminado, eu vou ter que pagar com Deus e reconhecer que eu estou errado. Deus, eu escolhi essa prática, me perdoe. Então tudo bem, foi eu que escolhi. Mas não vou me lançar contra a Bíblia, odiar a Bíblia e proibir ela. É por isso que fizeram a PL 122, para que ninguém pregue mais a Bíblia. Tem esse assunto Romanos primeiro, nem Levítico, mas Deus não muda. Então, se tem alguém que usa dessa prática, não odeia a Bíblia. É Deus lhe dando um conselho para que você volte ao começo que Deus te fez, para Ele te dar vitória. E você vai reconhecer lá na frente esse ato, que perante Ele está errado. Mas se você endurece o coração, a lei te apoia, o homem te apoia. Como não quer saber se você vai para o inferno ou não. Não quer saber. Para ele tanto faz, ele quer o seu voto. Agora no juízo você vai ter que pagar com Deus. Aí eu não tenho nada contra a sua vida. Continuo te amando com certeza. Não importa se o camarada é podre, se ele é limpo. A Bíblia manda a gente amá-los. E nós amamos. Agora concordar. Nós temos livre-arbítrio. Eu não posso concordar. Porque no versículo 32 Deus diz assim, ó: é digno de morte quem apoia. Digno de morte. Se eu apoiar, você não, eu vou alisar, você está certo. Eu estou apoiando, eu também sou digno de morte. Você vai morrer, eu também. Aí a Bíblia, veja como ela é tão sesuda. É digno de morte quem apoia. E a Bíblia vai tão profunda que ela diz assim, que a mulher não faça peita com animais, nem homem. Não tem homem que pega a jumenta? Já ouviram falar muito isso, né? Porque meu pai falava muito. Tem homem que se deita com a jumenta, se deita com a cadela, uma cachorra. Tem mulher que faz a mesma coisa. Aí a Bíblia diz, não faça peita com animais. Isso é abominável aos meus olhos, diz o Senhor. Por esse motivo entreguei vocês à cadeia da morte, a cadeia da escuridão. Se não se arrependerem, esmagarei naquele dia cada um de vocês. Esmagarei. Eu quero esmagar, matar, sucumbir, destruir, lançar lá no lago de fogo e enxofre. Então vocês têm escolha, pelo amor de Deus. Não caia nessa. Ah, o governo me apoia. O governo quer o teu voto. Ele quer estar no poder. Ele quer, sabe, a cada 4 anos saber que na eleição vai ganhar, porque uma multidão que ela apoia o erro de alguém, vota nele. Ele quer saber para onde tu vai? Se ligue. Coloca o que aí no lugar. Não é porque alguém me apoia, nenhum erro que eu pratico, aquele alguém está certo, eu também vou estar certo com ele. Não, eu vou cair no buraco, ele vai comigo, que ele me apoiou. Tenham cuidado. Pensem nisso. Não estou aqui desclassificando a ninguém, para que vocês entendam a Bíblia. Não se zangue com ela.
Gostaria muito que aqueles que pregam a Bíblia explicassem. Mas tem pessoas que logo, você vai para o inferno. Não é assim que toca a banda. Quem tem o poder de mandar eu ir para o inferno é Deus. Deus tem. Marcelo, tu vai para o inferno, eu vou mesmo. Se ele manda, meu filho, acabou-se. Coitado do povo do Marcelo aqui. Não importa se eu sou pastor. Entenderam? Já era a minha pessoa. Mas ninguém aqui tem esse poder. Por mais que alguém erre, por mais que alguém falhe. A Bíblia manda a gente amar. A Bíblia manda a gente abraçar. Amar e abraçar. Só não podemos apoiar dizer que você está certo em algum erro que você pratica. Meus queridos, se alguém aqui quer entregar a vida para Jesus, esse é o seu momento. Deus, Ele te ama. Já quero aqui mandar um abraço para os internautas que estão em todas as capitais do Brasil, que têm seguido este humilde trabalho nas plataformas digitais, não só no YouTube, TikTok, Kawaii. Que Deus ajude. Também Lisboa, Portugal, que Deus ajude de uma forma tremenda. Uruguai, Paraguai, onde as plataformas digitais têm alcançado. Deixo para a meditação de cada um de vocês o arco dos fortes foi quebrado, 1 Samuel 2 e o verso 4. Deus, Ele ama de uma forma tremenda a cada um de vocês. E se alguém aqui sentir de Deus, quiser depois se inscrever no canal, fique à vontade. Pastor Marcelo Silva lá no YouTube. Se você quiser deixar uma mensagem lá, seja essa construtiva ou negativa. Cada um tem um QI. Pensa da forma que... Se você quiser deixar lá uma mensagem negativa, eu não gostei e tal. Se aperrei não. Deus dá livre-arbítrio de escolha. Pense nisso. Eu não prego a palavra de Deus para ferir e machucar ninguém. Deus me guarde. É para acordar vocês que são meus irmãos. Sabia que nós somos irmãos? Parece uma mentira, não é? Quem lê a Bíblia sabe. A gente veio de quem? Adão e Eva. Somente um casal se multiplicou na terra. Ah, mas existe coreano, chinês, japonês, americano, brasileiro, existe português, italiano, africano. Se você ler a Bíblia, você vai ver a genealogia. Quando depois que Noé saiu da arca, ele, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras e a mulher. A Bíblia diz que daqueles 3 filhos de Noé, com as 3 noras, se multiplicou na terra. E ali surgiu N nações. De Sem veio uma parte do povo europeu, israelita, judeu. Da descendência de Cã veio uma parte africana, coreana, uma parte oriental. Da descendência de Jafé veio outra parte de pessoas europeias e assim sucessivamente. Aí você entrando no denominador comum, você vai encontrar tudo isso. E por incrível que pareça, a Agência Espacial Norte-Americana, ela chegou a um denominador comum e descobriu, estudando os seres humanos, restos mortais da antiguidade até hoje, descobriu que o DNA de Adão estava todo tipo de DNA, seja preto, branco, gordo, magro, alto, baixo, um homem só. Deus colocou dentro de Adão todo tipo de DNA. Veja que mistério. Já nós não, cada um de nós tem um DNA só, único, mas Adão tinha todos. Por esse motivo que existe N tipos de pessoas e ninguém entende isso. Por que preto, por que branco? Se vieram tudo de Adão e Eva. Aí você vai estudar a Bíblia e vai dizer, meu Deus, como Deus é preciso. É tremendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus tem obra excelente em cada vida. Ele ama a cada um de vocês de uma forma especial. Está perto da volta do Filho do Homem. Os que descerem no centro da cidade, cuidado com o celular, cuidado com bolsa. É tanta gente esperta, final de ano, só quer um vacilo. Às vezes a pessoa sai, coitada, não é para pagar aquelas contas, tem aquele dele já contado. Quando pensa que não é lesado, fica devendo o camarada, tem juro, e quando é devendo negócio de banco, aí que piorou. Então tenham cuidado.
Não confie em todo mundo, infelizmente. Vigie até mesmo na saída de banco, quem vai para banco. Aquelas pessoas que vai oferecer você uma ajuda no caixa, veja se é uma pessoa especializada, se é profissional do próprio banco. Tenha cuidado. Cada um pagará pelo que deve. Todo cuidado é pouco. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos vocês. Agradeço o carinho, o amor. Leiam a Bíblia. E quero dizer aqui os amados internautas de outras capitais que eu estou aqui no centro de Recife, capital do Pernambuco, tá? Dentro de um ônibus aqui, evangelizando. Vocês estão vendo aqui na retaguarda ali a Faculdade de Direito Católica, aqui no 13 de maio. Que Deus abençoe a todos de uma forma tremenda. Quando visitar o Pernambuco, vem aqui no centro de Recife, capital do Pernambuco, porque Deus Ele ama vocês, tem obra excelente em cada vida. Um abraço, não esqueça de deixar um comentário lá no canal, no YouTube, TikTok, Kawaii. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço, em breve terá mais vídeo para a glória de Deus, nosso Senhor.